Marcos, capítulo 4, a partir dos versículos 35 a 41, quando estaremos meditando num outro encontro de Jesus. Um encontro de Jesus com os seus discípulos no meio de uma tempestade. E a gente vai falar um pouquinho sobre os momentos da vida quando nós somos desafiados a vivenciar fé, mesmo no meio das tempestades. A palavra do Senhor nos diz assim: naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. E então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada, e então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? E então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. E o vento parou e tudo ficou calmo. E aí ele perguntou: por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Algumas vezes o Senhor permite que a nossa fé seja provada, para que nós possamos vivenciar aquilo que aprendemos a respeito da fé e possamos experimentar a fé. O reino de Deus é testado, aquilo que nós cremos a respeito do reino de Deus é testado no dia a dia da nossa vida, no meio das nossas experiências e das nossas batalhas e das nossas tempestades. E de uma maneira ou outra, a minha fé e a sua fé hão de ser testados. De alguma maneira, a nossa fé vai ser testada diante dos desafios que nós temos na frente de nós no dia a dia da vida. E eu queria olhar para alguns dos desafios que certamente você vai ser testado. O primeiro deles é o mais natural desse texto, é o desafio das circunstâncias. Quem não vive tempestades em determinados momentos da vida? Não é verdade isso? Quem não vive? Uma tempestade de uma enfermidade, uma tempestade de um problema financeiro, uma tempestade de um problema familiar, uma situação que a gente não consegue compreender que está acontecendo com alguém que nós amamos muito. Quem não vive uma tempestade? E talvez as tempestades da vida sejam um momento no qual a gente tem que experimentar e vivenciar a fé. O segundo desafio retratado nesse texto é o tumulto provocado nos nossos corações pelos sentimentos. O dormir de Jesus em meio à tempestade era certamente irritante. Não é verdade? Eu tenho uma maneira de lidar com situações de conflito um pouco esquisitas, né? E minha mulher fica brava com isso. Muito brava. Eu acho que eu a irrito. Eu acho não, eu tenho certeza em alguns momentos. Nós estávamos recém-casados, morávamos numa casa no fundo de uma outra casa, tinha uma goteira naquela casa, e a casa era estucada. Não se usa mais hoje estuque, né? Mas vocês que são mais antigos sabem o que é estuque. Estuque é uma tela que a gente coloca, né, e joga-se cal e cimento naquela tela. Ela é muito pesada, aquele material, e fazia-se os forros antigamente eram feitos com aquilo. E à medida que você vai tendo uma goteira no estuque, ela vai
como é que se diz, oxidando a tela, né, ela pode se romper e cair o estuque. Só que o estuque é muito pesado. E numa madrugada, era por volta aí de umas 5 horas da manhã, 4:30 da manhã, a gente escuta aquele estrondo na sala. E eu estava dormindo, e eu durmo pesado. E a minha esposa, então, num salto, foi para a sala. E ela disse: caiu o teto da sala em cima do meu piano. Né? E ela volta e diz: vem aqui, caiu, tal, etc. Assim. E eu virei para ela e falei assim: já caiu? Ela falou: já. Então vem aqui dormir que depois a gente acorda para limpar a sala. Ela queria me jogar pela janela, ela queria fazer qualquer coisa, né? Nessa hora que a gente está ansioso, nessa hora que a gente está passando por luta, não é? Já pensou o silêncio de Jesus dormindo lá no meio da tempestade? Que irritação que estava dando nos discípulos. E eles vão lá, acordam Jesus. Jesus, nós vamos morrer. Se eles falassem só isso, talvez eles quisessem até salvar a vida de Jesus. Não, mas aí vem a complemento. E o Senhor não se importa. Alguns momentos, Deus trabalha como esse cenário que está aqui. Você já orou ansiosamente buscando uma resposta de Deus e Deus demora de responder? Eu já orei assim. E aí alguns momentos que a gente diz assim, que a gente ora e Deus fala na hora assim, pum, pronto, resolvido, está acabado. Mas tem algumas situações na nossa vida que a gente vai buscar a face de Deus, a gente quer fazer a vontade de Deus, do jeito de Deus, e Deus não fala, Ele desespera, ou Ele simplesmente não fala. E aí parece que esse silêncio, nessa hora mais escura, dá-nos a impressão de que o Senhor não se importa com a gente, com a dor, com o problema, com os sentimentos. E à medida em que as coisas vão ficando mais difíceis, o medo, um medo incontrolável, vai dominando os nossos corações, assim como dominou o coração dos discípulos. E aí se mistura tudo e vem um turbilhão dos nossos sentimentos. E eu quero dizer para você que no meio do turbilhão dos sentimentos da nossa alma, sempre há um desafio à nossa fé. E esse, por exemplo, foi o desafio na vida de Elias. É interessante isso, porque Elias, ousadamente, cheio do Espírito Santo, ele convoca os 400 profetas de Baal e os enfrenta e diz assim: olha, se Baal é Deus, que ele derrame fogo do céu sobre o altar, mas se o Senhor é o único Deus, Ele vai derramar fogo do céu sobre o altar. Gente, que fé, não é verdade? E chegou na hora ainda em que eles passaram a manhã toda chorando, se rasgando, os 400 profetas, e não vem fogo. Ele diz: olha, está fácil para Deus, esse negócio de mandar fogo do céu é com Ele mesmo, então está muito fácil. Eu quero que vocês tragam muita água, e molhem toda a madeira, e molhem todo o sacrifício, e molhem tudo, porque é fácil demais. E então ele faz uma oração: Senhor, mostra a tua glória. E vem o fogo do céu e consome o sacrifício, a ponto de todas aquelas pessoas verem que Baal não era Deus, que aquilo era um grande embuste, e eles saem perseguindo os 400 profetas de Baal. Mas é interessante que esse mesmo homem, cheio de coragem, cheio de fé, depois de alguns dias recebe um bilhetinho da rainha. Diz assim: você destruiu o culto que eu patrocino, eu vou matar você. Olha que coisa doida, a cabeça da gente é um negócio estranho. E aquele bilhetinho fez
tão mal para Elias, mas tão mal, que ele caiu em depressão. Ele foge e ele quer morrer. Ele está desanimado com a vida. Ele diz, não adianta mesmo ser profeta, ninguém acredita em nada, ninguém se converte, esse povo é coração duro mesmo. Ele quer morrer. E ele vai para um lugar na beira de um riacho, mas fica ali porque está vendo uma seca e tem um pouquinho de água, mas ele não quer buscar comida, não quer fazer nada. E Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que manda aqueles pássaros pretos. Eu chamo aquele pássaro de pássaro ladrão. A gente aqui no Brasil não conhece muito, né? Mas eu vi lá na Índia esse pássaro, é interessante. Você deixou a porta aberta da sua casa, ele entra na sua casa, pega o que tiver na mesa, sai com ele no bico e vai embora. E eles fizeram isso, saíram buscando comida por toda a terra, no meio da seca, e traziam no bico, e colocavam na mão de Elias para comer. Deus não é bom? Mas ele não conseguia ver, porque quando os nossos olhos estão obscurecidos pela nossa dor e pelos nossos sentimentos, mesmo de que Deus faça um milagre do nosso lado, a gente não enxerga. A gente só enxerga a nossa dor, a nossa angústia, a nossa tristeza. Mesmo que Jesus esteja com a gente, que a gente saiba que o barco em que Jesus está não vai naufragar, porque Ele é o Senhor do céu, da terra, do mar, de qualquer coisa, Ele é o Senhor. A gente está mal por aqui dentro da alma, e a gente não consegue enxergar. E acaba a água do riacho, e ele tem que sair dali, e ele segue o seu caminho, e diz, sabe de uma coisa, agora eu vou morrer mesmo. Entra numa caverna e diz, não saio daqui. E Deus usa várias ferramentas, mas mesmo assim ele não está ouvindo, não está vendo, não está sentindo. Até o momento em que um silêncio suave, um barulhinho suave do vento, bem sutil, mexe com outras lembranças de Elias que a gente não sabe quais são, e ele sente a presença de Deus no meio da sua angústia. E aí Deus vai falar com ele, o que você está fazendo aqui, Elias? O que é que você está fazendo aqui? Esse não é o lugar que eu preparei para você. Ah, Deus, eu estou muito triste, fiquei sozinho, não tem ninguém nessa terra que te adore, só sobrei eu. Ele falou, você não sabe, eu já contei, tem mais de 7.000 aqui, que você não conhece, mas que me servem. Levanta, porque a tua missão não terminou. Queridos, é interessante como essa batalha, a batalha dos sentimentos, muitas vezes derruba os homens mais fortes e corajosos, os homens mais destemidos. E o interessante é que às vezes é uma palavra. Se fosse uma guerra a gente estava pronto, mas é uma palavrinha, é uma interpretação do nosso caráter, é uma acusação contra a nossa moral que não é verdadeira. E aí os desafios dos sentimentos se tornam no nosso coração uma confrontação ao amor e ao caráter do nosso Senhor. É como se lá dentro de nós a gente estivesse dizendo assim, como posso confiar em Deus e crer que Ele vai agir de novo, se as intenções do meu Senhor me parecem duvidosas? O Senhor não se importa que eu morra? O Senhor não se importa que eles falem assim do meu caráter? O Senhor não se importa. E aí vem um outro sentimento estranho dentro da nossa alma. Será que Deus me ama mesmo? E se Ele me ama, por que Ele está permitindo tudo isso na minha vida? Onde fica a fidelidade de Deus? Afinal de contas foi o Senhor que mandou.
Jesus é quem mandou que eles fossem para o outro lado e atravessassem aquele lago. Mas é justamente nesta hora que nós vamos entender a grandeza do amor e da fidelidade do nosso Senhor. Se no desafio das circunstâncias a gente aprende a grandeza do poder de Deus, no desafio dos sentimentos nós aprendemos a grandeza do amor de Deus. Porque apesar de todos os nossos sentimentos, apesar de toda a nossa desconfiança, apesar de todo o nosso medo, e apesar de estarmos vivenciando uma fé que é quase sem fé, Ele se levanta para tocar as nossas vidas. É interessante isso, porque quando Jesus é acordado, Ele não fala nada com os discípulos. Ele se levanta e repreende o mar. E o mar se acalma. E só depois que o coração deles estava apaziguado, Jesus vai conversar com eles. Quantas vezes na minha vida e na tua vida, quando o nosso coração estava em turbilhão, o Senhor foi e revelou a sua glória, e depois Ele diz: vem aqui, senta aqui comigo que eu quero conversar com você. Eu te amo, meu filho, você é precioso para mim, você não entendeu ainda? Há uma coisa que Satanás gosta de fazer, é tirar de nós o cinturão da fé, da armadura de Deus. E toda vez que ele tira o cinturão da fé, a armadura inteira cai. Por isso, muitas vezes ele toca a nossa alma nos sentimentos. Leia lá o Gênesis, você vai ver que é exatamente isso que aconteceu com Adão. Você não pode comer de todos os frutos que estão aqui no jardim. Não, eu posso de todos, menos esse. Por quê? Porque no dia que eu comer, certamente vou morrer. E aí Satanás diz assim: não, você não vai morrer, é que os seus olhos vão se abrir, você vai conhecer o bem e o mal, e você vai ser como Deus, que vai ter essa capacidade de discernir o bem e o mal. E ele semeou no coração da mulher, no coração do homem, esse sentimento: será que Deus não quer que eu cresça? Será que Deus não quer que eu seja feliz? Será que Deus não quer que eu seja? E quando eu começo a duvidar das intenções de Deus para comigo, eu entro em desespero na minha alma. Eu quero dizer para você que a sua fé está sendo confrontada com as dúvidas do seu coração. E a maneira de a gente vencer essas dúvidas do coração é trazer à memória tudo quanto Deus já fez. Olha, toda vez que eu estou entrando em parafuso, em angústia, porque como eu, você também, e você e eu, nós somos semelhantes, nós somos de carne e osso. Eu passo por crises como você passa por crise. Mas toda vez que eu estou no meio dessa crise, eu preciso trazer à minha memória o que Deus já fez. Quantas são as marcas do amor de Deus na tua vida? Quantas vezes o Senhor foi lá no meio da tua angústia e recolheu as suas lágrimas? Quantas vezes Ele te visitou pessoalmente, com o seu Espírito? Quantas vezes Ele foi à sua frente? Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. E a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, era o mesmo ontem, é o mesmo hoje e vai ser eternamente o mesmo. Ele é o Senhor da glória. Então, quando Satanás cochichar no teu ouvido que Deus não se importa com você, pode repreender em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você traz no seu corpo, na sua alma, na sua história, as marcas do amor de Deus. Lá na história do passado, no presente, para toda a eternidade. Um dia você vai vê-lo face a face. Sabe de uma coisa? Por toda a eternidade Ele vai ter um corpo semelhante ao que você vai ter, porque aquilo que Ele fez se tornou irreversível. Ele encarnou só por tua causa. Você quer a maior marca do amor dEle por você? Durante toda a eternidade você vai colocar as mãos nos buracos das mãos, dos pés e do lado, para
toda a eternidade. Ele traz as marcas do amor que Ele tem por você. Você traz as marcas do amor que Ele tem por você na tua alma. Ele é o Senhor da nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Para que eu estou dizendo tudo isso? Eu não sei o que você está vivendo. Talvez a sua fé esteja sendo desafiada no meio das circunstâncias. E eu creio num Deus que intervém nas circunstâncias poderosamente. Você crê nisso? Eu creio até que você tem marcas disso na tua história, não tem? Talvez você esteja vivendo um tempo em que você esteja trazendo hoje uma batalha mais complicada do que as circunstâncias, dos sentimentos. Está doendo, está machucado. E nessa hora a gente tem que lembrar tudo quanto Deus já fez na nossa vida. E a gente vai invocar a presença restauradora de Jesus no nosso coração. A gente vai pedir que a glória dele se manifeste na nossa fraqueza. A gente vai pedir que o amor dele se revele outra vez, curando as feridas da sua alma. Tem gente que está doente porque as feridas da alma estão tão laceradas, sangrando, que não consegue viver, não consegue levantar da cama, não consegue trabalhar, não consegue ser feliz. Hoje eu quero que Jesus toque essas feridas aí na tua alma, para ver uma transformação, assim como Elias foi tocado dentro da caverna e foi transformado. E deixar aos pés de Jesus as circunstâncias e a nossa dor. Porque, querido, pensa bem, se você ficar acordado ou se você dormir, a única coisa que você pode fazer é semear e colher, porque todo o processo só Deus, o Senhor do reino, pode fazer. Você semeou? Então espera a colheita. Semeie em oração, semeie em lágrimas, você vai cegar com alegria. Semeia na graça de Deus e você vai colher o fruto dessa graça.